E aí, terceirão, tudo beleza? Bom, nós vamos estar falando hoje sobre a segunda parte de eletrostática. Nós vamos falar sobre potencial elétrico, energia potencial, superfícies seco-potenciais e quero chegar lá, pelo menos, no início da eletrodinâmica, na corrente elétrica. Então, deixa eu ir voando aqui. E vamos já iniciar falando aqui sobre energia potencial. Pessoal, vê só, imagina aquela carguinha Qzão gerando ao seu redor um campo elétrico. E aí a gente coloca aquela carguinha de prova, Qzinho, num ponto aqui, certo? Chama ponto A qualquer. E a gente viu que esse campo gerado por Qzão vai causar uma força elétrica que pode atrair Qzinho mais para perto de Qzão ou repelir, dependendo dos sinais, Qzinho para longe de Qzão. Então vamos supor que nesse caso de repulsão eu leve Qzinho para um ponto B, tá? Então eu tô para poder levar esse Qzinho de A para B, eu estou realizando um trabalho de A para B, né? Trabalho é o esforço para se fazer uma força. E aí, no caso, eu tenho aí uma força de origem elétrica, uma força elétrica. Então, veja só, para fazer isso, esse trabalho, né, da força elétrica, ele também recebe o nome. Esse trabalho aí, na realidade, é a energia potencial elétrica, energia potencial, tá? E eu posso calcular ela. Essa energia potencial, chamada de EP, ela é a constante K, que a gente já sabe, 9 vezes 10 a nona, vezes Qzinho, vezes Qzão, dividido pela distância entre Qzinho, né, e Qzão nos pontos A e B. Preste atenção uma coisa, quando a gente viu força elétrica, esse D era o quadrado, campo elétrico na carga pontiforme fixa também, aqui não. Então preste atenção, aqui é energia potencial elétrica, beleza? Bom, deixa eu deixar aqui o desenho de Qzinho, de Qzão, levando ele aí de A para B. E aí é o seguinte, né? Essa equação aí que a gente acabou de ver, ela advém do trabalho, já que o trabalho é essa energia potencial. Então, para levar essa carga daqui para cá, eu vou ter, de fato, uma energia potencial aqui e uma energia potencial aqui. Então a diferença entre essas energias é que vai me dar o trabalho. Então posso dizer que esse trabalho para levar essa carga de A para B, ele vai ser a energia potencial de A menos a energia potencial elétrica de B, né? Esse pedaço menos esse me dá esse. Então, vê só, pessoal. Justamente a partir daí que surge o conceito de potencial elétrico. Ora, o que é o potencial elétrico? Tá? Essa carga Qzão, ela gerou uma possibilidade aí do Qzinho se deslocar. Então essa probabilidade, né, de ter a quantidade de energia potencial por unidade de carga de Qzinho é o chamado potencial elétrico. A gente representa pela letra V, que é a energia potencial sobre a carguinha de prova. Energia potencial é medido em joule, a carga em coulomb, logo o potencial é o joule por coulomb, certo? Que a gente também pode chamar de volt, letrinha V, tá? Bom, então imagina aquela situação lá de levar, né, de A para B, certo? Se eu pegar essa equação que a gente acabou de escrever isso e colocar ela em função da energia potencial, a energia potencial vai ser a carguinha de prova vezes o potencial elétrico. Como o trabalho para levar uma carga de A para B, ele é a energia potencial de A menos energia potencial de B, eu posso escrever então essa equação do trabalho como sendo Q vezes o potencial em A
menos Q vezes o potencial em B. Colocando o Q aqui em evidência, eu vou escrever esse trabalho de A para B, ficou fora do enquadro aqui, mas é o potencial em B, tá? Eu vou escrever como sendo Q vezes potencial de A menos potencial de B. Esse pedacinho aqui é a diferença de potencial, que lá a gente vai trabalhar muito na eletrodinâmica, a gente vai chamar de U, que é a tensão elétrica, né, medida em volts também, certo? Então já tem aí o conceito de DDP, né, a tensão elétrica. Nessa mesma linha de equação, se eu sair substituindo o V, o EP, eu posso achar uma equação para o potencial em função também da carga geradora e determinar o potencial em qualquer ponto de distância dela, tá? K vezes Qzão sobre a distância, tá certo? Bom, agora imagina uma região que eu tenha um campo onde esse campo elétrico ele se mantenha esse potencial elétrico ele se mantenha constante. Para isso eu necessitaria, obviamente, já que eu tenho tudo em função da distância, de ter-se a mesma distância. Imagina essa carga positiva, a gente sabe que ela tem as radiações de campo para fora e tal, mas imagina que eu pudesse traçar aqui ao redor dela essa circunferência aqui. Então eu sei que daqui para cá eu vou ter a mesma distância que daqui para cá. Então o potencial elétrico aqui nesse ponto, chamar de A, vai ser o mesmo potencial aqui nesse ponto, chamar de B, tá? Porque eu estou à mesma distância da carga, certo? Então essas linhas, claro, elas vão ser sempre perpendiculares a essa superfície. E essa superfície eu vou chamar de superfície equipotencial, tá bom? Vê só. Agora vamos pegar um condutor, né, na forma de um corpo extenso. Vamos pegar um condutor esférico, tá? Então imagina um condutor esférico. Eu posso ter uma análise do campo e do potencial numa área aqui num ponto P qualquer externa dessa esfera condutora, certo? Nesse caso, o meu campo é calculado do mesmo jeito na carga pontiforme fixa e o meu potencial também, certo? Ficou fora do enquadro, deixa eu só colocar aqui. O campo K vezes Q sobre D ao quadrado e o potencial K vezes Q sobre D, beleza? Bom, se eu agora pegar esse ponto e deslocar ele exatamente para a superfície, tirar ele daqui e vou colocar ele exatamente aqui na superfície. Nesse caso, eu vou levar em consideração esse raio aqui. E aí o meu campo ele vai ser metade. Professor, por que metade? Como se eu tivesse uma parte para o lado de dentro e uma parte para o lado de fora. Então, para o lado de fora, eu só vou ter metade. K vezes Q sobre o raio ao quadrado. Já o potencial permanece do mesmo jeito, mas a distância, obviamente, vai ser o raio, tá? Mas e se eu colocar agora isso aí num ponto interno? Bom, num ponto interno, eu tenho uma superfície equipotencial. Então, o meu campo, num ponto interno, dentro dessa circunferência, certo? Eu vou ter uma nulidade de campo por causa da blindagem eletrostática, certo? E vou ter aí o meu potencial elétrico sendo calculado em função do raio ainda, tá? Então, basicamente, é isso, tá? A única outra coisa que eu queria falar para vocês nesse ponto de eletrostática é sobre a questão do trabalho, das equações de trabalho que a gente viu, podendo escrever como sendo
a carguinha de prova vezes U, né? Lembra que a gente já viu U, que é a diferença de potencial, né? Diferença de potencial de A a B, certo? Então, se eu colocar essa equação do trabalho, já que a gente sabe que eu posso escrever trabalho como sendo força vezes distância, né, vezes o deslocamento, e eu posso escrever a força pegando lá a equação do campo, que é a força sobre a carguinha de prova. Eu posso escrever essa força como sendo o campo vezes a carguinha de prova vezes a distância, isso igual a Q vezes U. Eu posso eliminar esses Q's, Shiplaft, e eu tenho a equação do Edu. Campo elétrico vezes a distância é igual a diferença de potencial, tá? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, esses são os conteúdos que fecham a eletrostática. E eu queria já dar uma pincelada na eletrodinâmica, tá bom? Só no conceito de corrente elétrica, pessoal. O que é corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é um movimento, né, que ordena os portadores de carga a se moverem aí num condutor. Imagina que eu tenho um condutor, tenho os meus elétrons e esses meus elétrons eles vão se mover, certo? De forma ordenada ou não, tá? Então a corrente ela é o fluxo, né, a quantidade de carga, a variação de carga que atravessa um condutor em determinado tempo, certo? Um coulomb por segundo equivale a 1 ampere, tá? Uma outra coisa interessante a saber é em relação ao submúltiplo do ampere, porque existe uma unidade de carga fora do sistema internacional, claro que é o miliampere hora, certo? Que a gente utiliza mAh para as baterias de smartphone, e aí o tempo tem que estar em hora, obviamente o I tem que estar em miliampere, que é uma fração de mil, né? Um miliamperes é 1 ampere dividido por 1000, tá? Bom, a corrente ela tem o sentido real e o convencional, certo? O sentido real é o sentido de movimento mesmo dos elétrons, mas o sentido convencional é o sentido, né, positivo, um sentido mais comercial aí, é o sentido do movimento do campo, né, dos elétrons através do campo, certo? Se eu tenho um gráfico, pessoal, da corrente através do tempo, tem um gráfico aqui da corrente através do tempo, a área, certo, dessa figura delimitada pelo gráfico me dá exatamente a variação de carga, tá? Então, basicamente é isso que eu quero falar de corrente como uma introdução à eletrodinâmica, que é o movimento de elétrons. No mais, espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Vocês todos fiquem com Deus e tchau, tchau.